Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a memória de um santo que tem marcado muito o nosso tempo, São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, um santo capuchinho, conhecido pela sua intensa espiritualidade, pela sua capacidade de acompanhar tantos filhos espirituais. É famoso o episódio que este homem, quando o cardeal Wojtyła foi visitá-lo ali no sul da Itália, ele profetizou que Wojtyła seria o Papa, e de fato foi João Paulo II. Era uma pessoa que, no encontro com penitentes, ele dizia o pecado das pessoas. Eu estive ali naquele santuário algumas vezes e tive contato com pessoas que já anciãos conviveram ou que conheceram pessoas que conviveram com o Padre Pio e que chegavam ali e que Padre Pio fazia um convite incisivo para essa pessoa mudar de vida, para essa pessoa vir se dedicar à sua obra, ser o seu companheiro. Então, diversos episódios assim. Entre as outras coisas, Padre Pio recebeu os estigmas e os teve até o momento da morte. Então, que nós temos na história da igreja alguns santos que foram estigmatizados. São tantos. Alguns autores compendiaram a lista grande desses santos. São Francisco é um desses. São Francisco, ele teve os 5 estigmas, não somente alguns, e que os teve mesmo depois da morte. Na verdade, foi mais visto depois da morte do que antes. Padre Pio é um dos filhos de São Francisco. Ali no sul da Itália, ele tem um imponente templo dedicado a ele, porque são tantos os peregrinos que vão ali. Hoje do Eclesiastes nós temos um texto que é muito conhecido deste livro. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para tudo. E ele vai elencar isso, que na verdade na vida humana nós vimos o suceder-se de fatos. Então ele vai dizer assim, um tempo para nascer, para morrer, para plantar, para colher, para matar, para salvar, para destruir, para construir, para chorar, para rir, para lamentar, para dançar, para tirar pedras, para amontoar, para abraçar, para separar, para buscar, para perder, para guardar, para esbanjar, para rasgar, para costurar, para calar, para falar, para amar, para odiar, para a guerra e para a paz. Então, ele não diz, por exemplo, que tem um tempo que nós devemos odiar, mas ele vai dizer assim que na vida nossa nós temos uma sucessão de coisas, como também na vida do mundo. E que essa sucessão de coisas que ele somente contempla de um modo fenomenológico, mas sem dar um sentido para elas. É somente uma lista de coisas. E que, no fundo, não encontra ainda uma resposta para dar um sentido a essas coisas. Ou seja, que a partir do Cristo nós buscamos dar um sentido para a nossa história. E que nos momentos de dores nós devemos colher qual é a espiritualidade a que somos chamados nessa situação concreta, como no momento de alegria. E que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar que a plenitude de tudo se encontra no Cristo. Que todas as coisas encontram nele um momento de dor ou um momento de alegria, encontra no Cristo a sua plenitude. É o hino cristológico que nós já refletimos semanas anteriores, que se encontra na carta de São Paulo aos Efésios. O autor continua e vai dizer assim: que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Volta de algum modo aquelas questões que nós já ouvimos no primeiro texto que estava presente na liturgia de ontem. Qual é o proveito da nossa fadiga? As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno, que no suceder-se dos fatos e das sensações da nossa vida, existe o tempo oportuno para cada coisa. O homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. É Deus, o Senhor, que tem a história da humanidade nas suas mãos. É Deus que deve ser buscado. O tema do discernimento, que nós já aprofundamos anteriormente, é necessário para encontrar a que resposta de vida eu sou chamado nesse momento histórico da minha existência. A que resposta eu tenho que
dar neste momento a que comportamento de existência sou chamado. Se nós não buscarmos esse discernimento, nós caímos numa angústia, numa ansiedade que nós não conseguimos sobreviver de um modo cristão, de um modo humano. Eu sou do parecer que não existe uma oposição entre a resposta cristã e a resposta humana que seja séria. Ou seja, que nós, da nossa humanidade, somos chamados a uma resposta plena. E para nós, a fé cristã não nos tira da nossa humanidade, mas planifica a resposta que nós devemos dar a Deus em cada momento da nossa existência. O Salmo 143, que nós hoje rezamos: bendito seja o Senhor, meu rochedo. É Ele o Senhor que é rochedo, que é amor, que é força, que é refúgio, que é libertador, que é fortaleza, que é abrigo. É nele que nós encontramos repouso, senão nós estamos inquietos. É meu escudo, é nele que espero. Que é o homem Senhor para vós. Porque Deus nos ama tanto? A nós que somos insignificantes, pensa o que é a terra diante do universo, mas o que somos nós diante da terra? Mas Deus nos ama. Como o sopro do vento é o homem, e seus dias são sombra que passa. Mas nós temos importância porque Deus nos ama, nos amou por primeiro, nos criou porque nos ama. Na aclamação ao Evangelho de hoje, veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os apóstolos estavam com ele. Vejam que Lucas registra muitas vezes essa atitude de Jesus. Jesus que está rezando, mas aqui é a única vez que os apóstolos estão rezando com Jesus. Se aprende a rezar rezando. Quantas vezes as pessoas me procuraram buscando aprender a rezar, como que tendo um livro, um método que vai ensinar a rezar? Não, meus caros, se aprende a rezar rezando. E os apóstolos têm consciência disso. Não existe um outro modo para aprender a rezar. Nós não vamos resolver a nossa ânsia de oração através de um curso, através de um livro. Mas aprender, tudo isso pode ajudar, sim, mas aprendemos a rezar rezando. Então Jesus lhes perguntou: quem diz o povo que eu sou? E vão dar aquelas respostas que Herodes já conhecia: João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas. Não basta, e já explicamos o porquê dessa resposta. Mas não basta, sabe, falar de Jesus a partir daquilo que os outros estão dizendo. É preciso de uma experiência pessoal. E Jesus então vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Nesse momento os discípulos já ouviram Jesus falar tantas vezes, já viram milagres, Jesus já enfrentou o demônio, Jesus já fez milagres grandiosos, Jesus já fez o milagre do pão nesse momento, aquele que mais chama a atenção de tudo aquilo que Jesus já fez. E é Pedro que vai responder em nome dos apóstolos: o Cristo de Deus. Essa resposta de Pedro é exata, é teologicamente precisa. E Jesus então os proíbe severamente de dizer isso, porque somente se pode professar a fé em Jesus de verdade, se não é só teoria, depois do mistério da paixão, morte e ressurreição. Sem essa experiência, não existe uma verdadeira fé no Cristo. Ainda é cedo para os apóstolos crerem no ressuscitado. E então agora Jesus se aproveita desse momento para fazer um anúncio da paixão, aquilo que vai acontecer com ele. E vai dizer assim: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus anuncia a plenitude do seu mistério para que os apóstolos vejam que ele sim é o Cristo de Deus, mas que o Cristo de Deus só vai se manifestar na cruz, no mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Ora, caríssimos, na oração de hoje nós assim rezamos: ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Pio de Pietrelcina, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Que São Pio interceda por nós para que nós possamos de fato seguir o Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.